Assim, e o índice de remissão também, né, da gente conseguir, mesmo com uma equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, tratamento existe, muita gente, né, consegue, mas a grande maioria das pessoas não conseguem ter uma remissão completa, deixar de ter os sintomas da anorexia ao longo da vida. O curso acaba sendo crônico. As sequelas podem ser... Primeiro começa um processo de falha de menstruação. Aí a menina, se ficar 3 meses sem menstruar, entra em amenorreia. Se a amenorreia, a ausência de menstruação, se prolongar, ela pode ter dificuldade para reproduzir, por atrofia de útero, tudo isso. Antes disso, ela começa a ter uma perda muito acentuada de gordura e começa a ter calafrios, começa a ter hipotermia, quer dizer, cai a temperatura corporal. O cabelo começa a cair, as unhas ficam quebradiças, a pele fica completamente alterada, né? E ela muda o comportamento dela, ela só fala nisso, ela só fala em calorias, em atividade física, ela só fala em forma física, enfim, o discurso dela, ela evita situações. E ela diz anorexica, é muito difícil o tratamento, porque ela diz assim, eu não estou doente, eu estou gorda. 20% morrem por suicídio, parada cardíaca e inanição. Então o índice de mortalidade é o maior da área de psicopatologia. Nossa. Você junta a depressão, há uma sobreposição de até 75%. Um índice muito grande também de óbitos, até pelas comorbidades da doença, é a obesidade. Sim. Também é um transtorno ligado à alimentação, né? Sem dúvida alguma. Veja, hoje a gente não fala mais em obesidade, a gente fala em obesidades, querendo dizer que um conjunto de causas diferentes podem atuar em pessoas diferentes, promovendo o mesmo efeito. Então, em muitos desses casos, o tratamento psicológico tem que ser colocado aí. Claro. E é o mais negligenciado. Talvez porque seja o menos tangível, talvez porque seja o mais recente. Você fala desde Hipócrates e Galeano, numa reformulação de alimentação e de atividade física. E só no finalzinho do século passado tem uma outra menção na literatura francesa, inclusive não especializada, que diz assim, cita um case de um camarada que perdeu o filho, não tinha um suporte calórico para isso, engordou 20 quilos. Depois, no outro mês, mais 10. O assunto fica meio nebuloso, até o momento em que, na Primeira Guerra Mundial, mulheres que não tinham notícias dos filhos, dos maridos, dos companheiros, começam a engordar muito. Fica também a observação. Na década de 50, os pesquisadores começam a notar o seguinte. Tem um grupo de pessoas que come demais e engorda. E tem um grupo que apresenta um determinado padrão alimentar compulsivo, diferente daquele grupo de comilões, vamos dizer. Essas pessoas apresentariam o que depois seria chamado popularmente compulsão alimentar ou transtorno de compulsão alimentar periódica. Então eles notam o quê? Primeiro, um índice maior de depressão e ansiedade nessas pessoas. Segundo, uma oscilação de peso maior. E à medida que o peso ia aumentando, ou vice-versa, a compulsão ia aumentando, o peso aumenta, havia uma frequência maior. E eles estudaram isso, pesquisaram e verificaram que, dependendo do estudo, de 20% a 52% das pessoas que precisavam emagrecer ou faziam dieta, apresentavam compulsão alimentar. E se você não trata a compulsão alimentar, se ela estiver presente, você pode ter o melhor plano nutricional, plano médico, tudo isso, ele vai por água abaixo. Bom, é uma coisa que a gente vê muito em cirurgias bariátricas, né? Sim. A gente está recebendo em consultório um número muito maior de obesos que já se submeteram à cirurgia e que voltaram a engordar. Sim. E aí na reengorda o médico sugere, lógico, o médico já sugere, os bons médicos lá desde o começo, olha, antes de operar, faz psicoterapia, vai entender as questões da compulsão. Não adianta você reduzir teu estômago, teu intestino e não entender por que te leva a comer tanto, em que momentos você come tanto, não entender a sua psique, o seu comportamento em relação ao alimento, suas emoções em relação a se alimentar. O que acontece? A gente tem pego um número muito grande de pacientes que estão reengordando depois da cirurgia, depois de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois da cirurgia, estão reengordando porque o padrão, a forma como se alimenta, o padrão alimentar não mudou. Então, por mais que a quantidade tenha diminuído no começo, porque o paciente não pode comer tanto,
ao longo do tempo, esse paciente foi reproduzindo a forma como ele comia, né? Em pequenos intervalos de tempo, em pequenas quantidades o tempo inteiro, em muitas quantidades. Alimentar. Muitas vezes ele começa a vencer aquela fase inicial e começa a comer, por exemplo, creme de leite, leite condensado. Então a gente precisa ver em psicologia. Quem precisa de psicologia para emagrecimento? A menina que viajou, engordou 3 quilos, voltou, fez uma dieta e atividade física, tudo bem. Aquela que engravidou, enfim, ou quem fez uma atividade física, uma reorientação nutricional e uma atividade física e emagreceu, para isso pode não precisar de psicologia. Agora, longo histórico de dietas. Efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Presença de ansiedade, presença de depressão, estresse, presença de transtornos alimentares como bulimia, compulsão alimentar, transtorno do comer noturno. Aí entra, se vocês quiserem, ainda uma forma mais simples. Pessoas que sabem o que fazer, mas não conseguem fazer aquilo que elas sabem que deveriam. Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, Marco? Porque você tem informação. A informação, é isso que eu ia te dizer, a informação está aí, né? Exatamente. As pessoas não são privadas de informação em relação a isso. Não é que assim, né, há uns anos atrás, o médico vendia informação, o nutricionista vendia informação. Hoje em dia não é isso, as pessoas sabem o que fazer. Claro, muita gente precisa de orientação, não estou dizendo que a gente pode emagrecer sem orientação, não é isso. Mas a gente sabe o que comer e o que não comer. A gente sabe o que é gordura, a gente sabe o que é carboidratos, a gente sabe o que é proteínas. Renata, e mesmo assim, as nutricionistas hoje são brilhantes. Elas fazem aquela coisa, transformam um cardápio hipocalórico num prato muito saboroso. Então eu estou ali, seguindo a orientação, de repente surge uma urgência em comer. Não é fome. Aí eu começo a me aproximar do alimento e se a minha cabeça for uma cabeça gorda, eu vou começar como um bombom, é tudo ou nada. Se você não entende por que surgiu essa necessidade do alimento. Porque veja uma coisa, dentro da psicologia, nós falamos em várias causas. A obesidade pode ser uma forma inadequada de expressar as emoções. Então, se eu não tiver um reaprendizado emocional, se eu não conseguir outra maneira de expressar essas emoções, eu vou emagrecer e engordar se eu conseguir emagrecer. Pensa nisso, o que acontece? Um projeto de emagrecimento, qualquer que seja, tem que ser emagrecer e permanecer magra. Isso implica em mudança de emoções, mudança de cabeça, mudança de comportamento. O mantra seria mais ou menos isso. Já que eu não posso, porque obesidade é doença crônica, não tem cura, tem tratamento. Então eu tenho que me modificar para a vida toda. Já que eu não posso comer o quanto eu gostaria, eu vou ser treinado, preparado psicologicamente para comer aquilo que eu gosto de maneira parcimoniosa. Sabe? Quer dizer, comer saudável não quer dizer comer insonso, sabe? Quer dizer, porque senão eu não vou ter aderência pro resto da vida. Claro. Não vejo a hora de me livrar. Estou fazendo um regime, olha, que maravilha, mas eu não vejo a hora de me livrar. Então o regime acaba sendo uma empreitada muito complicada. A não ser que o cara saia do INCOR com 10 pontos de safena, aí ele sai, ele para de fumar, ele come mato, se falarem para ele, faz passeata na Avenida Paulista a favor do regime. Mas a maioria de nós precisa de algum tipo de solução crônica. A doença é crônica, tem tratamento, mas eu tenho que ter aderência. Lógico. E aderência é se você entende por que você está comendo e daquela determinada forma. Que não é para você se prejudicar no sentido de você não poder comer coisas boas, né? Não abrir mão do prazer. Não pode abrir mão do prazer. Só que o prazer não pode ser o tempo inteiro. Exatamente. O alimento não é para proporcionar prazer o tempo todo. Verifica uma coisa. Existem teorias comportamentais, analíticas em relação à hiperfagia, comer demais. Uma delas, a primeira comunicação mãe-criança, criança-mãe, é feita através do alimento. Quer dizer, a primeira mensagem, a criança chora, ela pode chorar porque está com fome, porque está assada, porque o adulto encheu a paciência dela, calor, frio. A mãe vai lá e dá o alimento para ela. Então é estabelecido um vínculo muito precoce, muito instintivo, emoção, comida. Mais tarde, se eu não venço determinadas etapas de desenvolvimento psíquico, eu posso voltar para lá sem perceber. Você vê que as teorias se complementam, né? Do ponto de vista comportamental. O que ocorre quando eu como demais? Eu tenho um reforço
imediato ou uma retirada de uma emoção negativa, que a comida em curtíssimo prazo faz isso, e eu posso até atinar que eu vou ter prejuízo depois, não só de peso, mas de outras, mas o prejuízo vem depois. Então eu acabo adiando. O que é emagrecimento, se a gente quiser pensar assim? É o adiamento de uma gratificação imediata e questionável, comer muito, com certeza, para a obtenção de uma outra gratificação muito mais durável, que é a perda de peso. Só que ela vem depois. Ela é imediata, não é imediata. Então eu tenho que adiar determinadas coisas se eu quiser emagrecer. Quer dizer, não quer dizer abra mão do prazer. Só que a comida não pode ser o prazer, ela tem que ser um prazer. Transformar o pelo um. Né? Que é o que a gente estava falando até no programa da semana passada, né? A gente tem que ter vários tipos de atividades de prazer, porque se a gente tem só uma, é até ruim, porque quando a gente não pode fazer aquilo, como comer, por exemplo, Exatamente. a gente não pode comer, a vida fica muito chata, fica muito frustrante. Tudo que você gosta de fazer, você não pode, que é comer. O Adriano fala, muitas dietas prometem milagres em poucos dias. Prometer é fácil, né? Mas peraí, aí entra aquilo... A maioria dos gordos tem uma crença, ser emagrecido. Que beleza, eu quero que você, eu vou lá no teu consultório, eu quero que você me emagreça, eu não quero mudar nada. Porque é tão complicado. Me indica um médico que emagrece mesmo, né? Olha, as pessoas falam, me indica um médico que consegue... Tem os regimeiros aí, tem o endocrinologista, perfeito, mas tem o regimeiro. O regimeiro é fogo. Porque ele não examina, ele já prescreve, a consulta é bem barata, e você desce à farmácia dele e já preparou o remédio. Que maravilha, né? Então... Quer dizer, preenche aquela crença de ser emagrecido. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que mudar comportamento, redirecionar emoções, me resolver, me emagrecer de dentro para fora. Agora, entra outra coisa também aí, a cultura do regime. Quer dizer, o regime é aquela coisa tenebrosa, coisa que eu faço hoje para abrir mão amanhã. Quer dizer, então, quando tem um outro estudo feito aqui pela Nestlé, 50% das mulheres querem emagrecer, mas habitualmente não fazem nada para isso. Por quê? Porque é tão complicado passar fome. Quer dizer, a filosofia não é passe fome. Sabe aquela coisa antiga, campo de concentração, não tem gordo, tranque a boca. Abra a boca com responsabilidade. Sabe? Novamente, a comida tem que ser um prazer, não pode ser o prazer. Que era o que a gente estava falando no começo do programa. O Marco perguntou para mim assim, mas você faz exercício, né? Faz dieta? E eu estava contando para ele que a minha dieta, né? A minha alimentação é, para a maioria das pessoas, uma dieta. Mas não por uma preocupação estética. É claro que eu também tenho uma preocupação estética, é óbvio, muito óbvio isso, mas não é isso. Eu como assim desde muito cedo. Certo. Primeiro por causa de uma educação alimentar em casa. Eu acho que já começa em casa a educação alimentar. Como a gente deve se alimentar, isso tem que ser educado pelos pais. Né, pelos cuidadores, certeza. Quer dizer, por que você pode comer isso, por que você não pode comer isso, por que essa hora você pode comer isso, por que essa hora você não pode comer isso. Isso a gente aprende em primeiro lugar em casa. Sim. Depois a gente vai passando, né, a viver e conhecendo esse tipo de coisa no mundo. Isso é melhor do que aquilo, e a gente começa a fazer comparações e entender, estudar mais sobre alimentação. Estava contando para o Marco que assim, é muito difícil comer alguma coisa, por exemplo, muito gordurosa. Aquilo tem um preço dentro do meu corpo que eu não quero pagar. Então, se você ingere alimentos que são mais saudáveis, com menos hormônios, com menos agrotóxico, com menos açúcar, com menos farinha branca, isso todo mundo sabe que tem que ingerir pouco. E é o que eu faço. Isso causa emagrecimento natural. Sim. Né? Eu não consigo engordar, porque eu tenho que aumentar demais o volume de comida para conseguir engordar. Quando eu preciso engordar por alguma coisa, estava contando para o Marco que eu estou gripada. Quando eu estou gripada, eu preciso engordar mais ou menos uns 2 quilos para eu conseguir combater a gripe mais rápido. Mas eu estou pensando na minha saúde, eu não estou pensando no meu corpo, eu vou engordar 2 quilos, depois aqueles 2 quilos. Não, eu estou precisando de mais gordura no corpo. Nossa vida é assim. Se a gente está mais estressado, de repente a gente está precisando de menos açúcar, para aquilo não gerar mais estresse. Agora, você quer ver essa questão também da ansiedade e do estresse? Hoje está comprovado que mesmo a pessoa não ingerindo um altíssimo nível de calorias, ela pode, por ansiedade, por estresse, provocar deposição de gordura no abdômen. Porque quando eu estou ansioso ou estressado, eu produzo alguns hormônios, por exemplo, adrenalina e cortisol, uma espécie de cortisona endógena
que em excesso pode provocar a síntese de gordura. Ela é lipogênica. Exatamente. Então, quantas coisas estão envolvidas